Oi, aqui é o Kaká e bem-vindos a mais um vídeo. Em um dos últimos vídeos do canal eu falei que existem maneiras ruins de você apresentar um personagem. E uma dessas maneiras era substituir um personagem que a galera gostava por um personagem novo. Não necessariamente um personagem novo ruim, pode ser que ele seja bom, mas a galera acabe não gostando. Porém, essa regra não é fixa, e no vídeo de hoje eu vou provar isso, falando sobre as melhores substituições que já tiveram em mídias e obras pop no geral. Já que substituições ocorrem muito na cultura pop, de personagens principais ou até mesmo de personagens secundários. E por mais que seja difícil, eventualmente eles conseguem fazer um substituto bom para esse tal personagem que foi substituído e tal. E é justamente esses exemplos raros que a gente vai ver no vídeo de hoje. Se você acompanha bastante tempo aqui o canal, sabe que eu já falei que nas histórias em quadrinhos existem os personagens legados, que são super-heróis que tiveram mais de uma face, vamos dizer assim, mais de uma pessoa utilizando esse manto. Seja temporariamente ou seja não temporariamente. Isso depende de qual versão do personagem nós estamos falando e como ela interage com o resto do universo. Em alguns casos, esse personagem acaba virando dupla com o personagem original do manto, entre aspas, ou coisa desse tipo, que é o caso do Flash. Para quem não sabe, nós tivemos mais de um Flash durante toda a história da DC. O primeiro Flash sendo o Jay Garrick, o segundo Flash sendo um dos mais conhecidos, o Barry Allen, o terceiro Flash sendo o Wally West, e por um curto período de tempo também, Bart Allen. Sim, ele já foi um Flash, mas por muito pouco tempo. E no geral, tanto o Wally quanto o Barry foram Flashes que foram melhores que Jay Garrick. Por mais que eu goste do Jay, eu tenho que admitir que as melhores histórias do Flash não são com ele, mas sim com o Wally ou com o Barry. No geral, a substituição do Jay Garrick como Flash principal foi algo positivo. De novo, eu gosto do Jay, gosto também do Bart, apesar de ter aparecido por pouco tempo e tal. Mas é impossível negar que o que marcou o personagem e os conceitos e tal de força de aceleração que foram apresentados e tudo mais, foram vindo diretamente do Barry e do Wally. Então essa foi uma das substituições que mais acertaram nas histórias em quadrinhos. Já no mundo dos games, nós temos os personagens que acabaram substituindo o protagonista, que é um negócio que acontece direto em continuação de filme e em continuação de games. Tanto é que eu tenho muitos exemplos aqui pra dar em relação a games. Tipo, não tem noção com tanto de franquia que troca seu protagonista. Mas tem um exemplo específico que eu acho curioso, que é nos jogos de luta. E assim, geralmente, quando tentam trocar o personagem principal no jogo de luta, acaba dando muito problema pra lore, ou pra, vamos dizer assim, o resto do elenco, sabe? O personagem acaba ficando deslocado e tal. Mas esse não foi o caso com o Jin Kazama. E bom, o Kazuya em si é um personagem legal, todo mundo ama o Kazuya no geral, os fãs de Tekken. Mas o Jin, em especial, é interessante. Ao começar aqui, pelo menos pra mim, o Jin representa perfeitamente o equilíbrio entre o Heihachi, sendo um personagem com uma arte marcial incrivelmente poderosa e tudo mais, com a bondade de sua mãe. Porque o Jin é aquele protagonista que faz coisas boas e tal, mas diferente do Ryu e de outros protagonistas do bem, o Jin toma algumas decisões bem questionáveis, vamos dizer assim. Em especial no Tekken 6. Quem jogou o Tekken 6 e sabe da história do Tekken 6 sabe o que eu tô falando. Mas pra quem não jogou, basicamente no Tekken 6, o Jin meio que faz um papel de vilão. Claro que tem um motivo e tal pra tudo isso acontecer, mas lá ele tá agindo como vilão, tá? Que inclusive chegou a assustar um pouco a galera. Várias outras decisões questionáveis que ele já tomou e coisas que aconteceram em relação a ele. Mas no geral eu acho que ele faz uma dualidade legal com o Kazuya e tal. E eu acho que nesse caso foi uma boa substituição de protagonista, que cara, é um negócio que até quem faz bem, tá? Esse também não foi o único caso, eu acho o Lars legal também. Não tanto quanto o Jin e o Kazuya, mas legal também. E tem uma certa franquia da Midway que também precisava aprender com essa troca de protagonista e tal. Mas enfim, indo pro próximo tópico aqui da lista. Como dito antes, jogos e filmes sempre tiveram essa liberdade de trocar o protagonista. Quer dizer, não necessariamente liberdade, mas sim, eles tinham, vamos dizer assim, mais facilidade para trocar o protagonista. Já os animes, não muito assim. Inclusive, normalmente eles preferem criar outra obra ou um spin-off do tipo para colocar outro protagonista. O que não foi o caso de uma obra que eu falei bastante aqui no canal, mas vou continuar falando, que é Jojo. E aqui a substituição de protagonistas é inevitável, já que o Araki decidiu pegar essa proposta de que cada parte de Jojo, que seria equivalente à sua temporada, ter um protagonista. Mas eu vou falar especificamente de um caso curioso, que é um personagem que funciona melhor como personagem secundário do que como protagonista de sua parte, e que sua substituição como protagonista foi uma das melhores coisas que ocorreu. E sim, eu estou falando dele mesmo, Jotaro Kuzo. O Jotaro como protagonista, tudo bem, nós convenhamos que, por mais que eu goste dele, ele não é o melhor protagonista de Jojo e tem vários problemas e tal. Ainda assim, ele é um personagem legal.
E ele na parte 4 e na parte 6 mostra do porquê que ele é esse personagem legal. Já que na parte 4 ele serve meio que como um mentor pro Josuke. E ele funciona muito bem como mentor, sabe? E assim, comparar ele com o Jonathan, que basicamente virou um alívio cômico na parte 3, eu acho que o Araki fez um trabalho melhor no Jotaro do que no Jonathan. Ah, e eu gosto do Jonathan da parte 3, tá? Mas muito menos do que ele na parte 2, tá? O Jonathan em si funciona melhor como protagonista. O que é cômico, porque é quase o contrário do Jotaro. Já que a substituição do Jotaro pelo Josuke na parte 4 trouxe algo mais positivo do que simplesmente o Josuke ser um protagonista melhor que o Jotaro. Por mais que eu acho que ele seja melhor que o Jotaro, e na parte C que ele aparece, eu acho que o que me faz, deixar feliz a substituição é realmente esse elemento que eu falei. E o último exemplo que eu vou estar colocando aqui no vídeo meio que tem a ver com spin-offs, mas não necessariamente, e eu vou explicar o porquê. É um exemplo que acontece na série Mega Man, mais especificamente na série X, porque pra quem não sabe, além do Mega Man clássico, nós temos o Mega Man X, o Mega Man Zero, o Mega Man ZX e mais alguns outros Mega Mans. Não dá pra necessariamente dizer que eles são spin-offs da série principal, vamos dizer assim, porque eles mesmos têm spin-offs, ou seja, seriam spin-offs dos spin-offs? Pode até ser. Mas eu encaro eles como se fossem séries separadas da série clássica, sabe? Tipo Naruto e Naruto Shippuden, ou Dragon Ball Z e Dragon Ball Super. Aqui a substituição de protagonista ocorre justamente porque, por mais que se passe no mesmo universo, se passe em locais ou tempos diferentes. E com isso, além de Mega Man, eu também quero falar um exemplo de um jogo que eu joguei bastante recentemente, que é Red Dead Redemption 2, em que a substituição de protagonista ocorre por ser uma prequel, ou seja, se passa antes dos eventos do primeiro Red Dead 1. O que mostra que tanto futuros alternativos quanto prequels também são uma ótima maneira de você substituir um protagonista. Mas bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, já sabe, deixa um like e considere se inscrever aqui no canal. Se já for inscrito e quiser ajudar o canal financeiramente, eu vou deixar o link do meu Live Pix no comentário fixado. Compartilhe o vídeo para ajudar aqui o canal. E é isso, fiquem bem e até o próximo vídeo. Fui!